A paz, minhas amadas, meus amados, que Jesus te abençoe com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes e aqui na terra. Minhas amadas, meus amados, que as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês, amém? E que Ele venha te iluminar, abrir os teus caminhos, abrir as portas para vocês, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a que Ele fecha, ninguém abre, que muitas vezes tem portas abertas para destruir a sua vida, mas o nosso Deus fecha e ninguém pode abrir, e abre portas para te abençoar, para derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida, como está escrito na palavra dele, que ele derrama bênçãos sem medida, bênçãos sacudidas, recalcadas, transbordante, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados e amadas, que Jesus já venha te encher do poder dele, amém? E da graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Meus amados, minhas amadas, já deixa aí seu like, compartilha com todos os seus amigos e amigas, se inscreva nesse canal para que você venha receber orações todos os dias, amém? E que ele venha te abençoar por todos os lados, amém? Que você vai receber todos os dias aqui orações para te abençoar, para que você venha crescer, prosperar, multiplicar na sua vida, amém? Então, já se inscreva nesse canal, não deixe de dar o like, porque o like, o YouTube entende que o vídeo é bom, é relevante e espalha para mais pessoas, amém? Se tiver pouco like, ele não divulga o vídeo. Então, meus amados, você dando like aqui, compartilhando, se inscrevendo no canal, você está sendo um missionário da palavra de Deus. E além de receber bênçãos de Deus, você ainda recebe orações, amém? Então, não deixe de dar seu like, de compartilhar, porque Deus fala que ele não fica devendo nada a ninguém que trabalha para ele, amém? E você dando like, você está trabalhando para Deus, compartilhando, você está trabalhando para Deus, amém? E se inscrevendo, você está sendo abençoado, que você estará recebendo orações, amém? Se você quer oração por você, por sua família, todos os dias, se inscreva nesse canal. E você vai ver a diferença. Como que você vai ser abençoada, abençoado, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Porque a nossa chave, o segredo da vitória é a oração. E você já venceu em nome de Jesus, amém? Você já recebeu a vitória no nome de Jesus, porque você está aqui, está buscando o Senhor, está ouvindo a palavra do Senhor, está orando, amém? Então vamos orar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada pode me faltar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Que você seja sentado numa mesa de delícias, como diz no hebraico,
na presença dos seus adversários, sua cabeça seja ungida com o óleo do Espírito Santo, amém? Porque o óleo simboliza na Bíblia o Espírito Santo, amém? Por isso que Davi fala, unge minha cabeça com óleo, porque foi ungido a rei naquele dia, amém? E você, minha amada, meu amado, vai ser ungido pelo Espírito Santo do Senhor e você vai ser transformado e cheios do Espírito Santo, amém? Porque o Espírito Santo que tem poder para mudar nossa história, mudar nossa vida, nos encher da sua presença, porque a Bíblia fala que ele é nosso amigo e ele está o tempo todo conosco, amém? Porque Jesus deixou ele aqui para nos consolar, para nos confortar nos momentos difíceis, para nos conduzir, para nos curar, para nos dar transformação, porque o Espírito Santo é o nosso amigo inseparável. Se nós andarmos em santidade, se nós não andarmos em pecado, ele está o tempo todo conosco. Pecar, todos nós pecamos. Agora, andar em pecado, ter uma vida de pecado é diferente. Amém? Você errou, pecou ali, pede perdão para Deus, está perdoado, o Espírito Santo permanece em você. Agora, quando a pessoa está numa condição de pecado, vive uma vida de pecado, é diferente. O Espírito Santo não habita naquela pessoa, amém? É outros espíritos que habitam naquela pessoa. Então, queridos, vamos falar da palavra de Deus, porque Deus fala, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque não conhece a palavra. Amados, ontem eu falei com vocês que ia falar do Ezequias e do Senacaribe. Amém? Então, vamos falar, né? Senacaribe era o rei da Síria. Um rei poderoso, havia um exército enorme com ele, de 185 mil homens. É muita gente. Maior que a cidade que eu moro. E muito maior. Então, meus amados, Senacaribe era um homem poderoso. Amém? Ele e os seus pais. Porque o que ele relata aqui, que os pais deles também eram guerreiros. Então, ele não lutava sozinho, era ele e os pais. Então, meus amados, a Bíblia fala que Senacaribe estava sitiando Laques. E essa cidade era uma grande cidade, muito maior que Israel. E ele estava sitiando aquela cidade e vencendo a batalha. Então ele envia seus servos até Jerusalém para afrontar o rei Ezequias. Ezequias foi o rei mais justo da Bíblia. Até mais justo que Davi. Amém? Era um homem de Deus. Era um homem que vivia na presença de Deus, buscava a Deus. E teve um pai que era perverso. Mas Ezequias não. Ezequias mudou a história. Não é porque você é filho, não é porque você é pai, não é porque você é irmão de uma pessoa que não anda nos caminhos do Senhor, que você vai ser o mesmo. É isso que eu falo, cada um tem o seu caráter. O caráter não é formado dentro da igreja. Nós já venhamos desde a infância com o nosso caráter. Amém? Na igreja, você é lapidado. Mas a igreja não forma caráter de ninguém. A prova é isso aqui, que o pai do Ezequias era um homem
que adorava outros deuses, mas Ezequias não. Ezequias chega e manda destruir todos os altares que havia em Israel, de outros deuses, e coloca só o altar de Deus e fala, olha, o povo todo vai ter que adorar só o Deus de Israel. Vai queimar incenso só para ele. Não vai adorar outro Deus. E isso aí afrontou Senaqueribe. Por isso que o diabo levantou para guerrear contra Ezequias, contra Jerusalém. Meus amados, você pode ver nessa Bíblia toda, até nos dias de hoje, o povo de Deus não se levanta contra ninguém. Ele só se defende quando alguém se levanta contra ele. E é assim desde o princípio da Bíblia. O diabo querendo destruir o povo de Israel. É desde o começo da Bíblia. Então, meus amados, é o sonho dele destruir o povo de Israel. Amém? Então, queridos, por quê? Porque Deus ama os servos dele, aquele que anda com ele, aquele que é fiel a Deus, o diabo quer destruir. Amém? Amém. Que eu pareço seu professor, né? Amém. Glória a Deus. Então, o que acontece, meus amados? Deus se levanta para defender o povo dele. Foi o caso aqui de Senaqueribe, ele mandou os servos dele afrontar Ezequias. Olha, Ezequias, eu e meus pais destruímos todos os povos, todos os deuses dele, só que não conhecia o verdadeiro Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que é o único Deus, não é qualquer Deus. Amém? Igual as pessoas falam, Deus é isso, Deus é aquilo, mas qual Deus? Porque só existe um Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém? Que é o Deus de Israel, porque o nome de Jacó foi mudado para Israel. E é o nome da nação, que Deus deu o nome para Jacó, e é o nome da nação de Israel. Amém? Foi tirado do Jacó, porque era trapaceiro, era uma pessoa que vivia no pecado, né? Pecou contra o irmão, trapaceou o irmão, mas sofreu 10 vezes o que ele fez com o irmão. Fez uma vez só com o irmão, mas foi passado para trás 10 vezes pelo tio. Para quê? Para nunca mais fazer isso. Amém? Então, Deus é assim, a pessoa comete um pecado, ele sofre aquele pecado muitas vezes mais. Porque Deus perdoa os pecados, mas a consequência do pecado, não. Amém? Como Jacó trapaceou Esaú, o irmão, o tio dele trapaceou ele 10 vezes. Amém? Então, o que acontece? Senaqueribe chega e manda afrontar o Ezequias e fala com ele, olha, esse Deus seu não vai suportar, não vai me vencer. E olha o que ele fala aqui, gente, igualzinho Deus fala na palavra. Assim diz o Senhor, não é? Que Deus fala? Assim diz o Senhor, Deus de Israel. E olha o que o Senaqueribe fala. No verso, capítulo 32, no verso 10. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em quem confiais vós para vos deixardes sitiar Jerusalém? Gente, assim diz Senaqueribe, como se fosse Deus. Isso aí, ele já começou a perder a batalha dele.
afrontando o Deus vivo, se colocando como Deus. Assim disse Senaqueribe, o rei da Síria. Meus amados, aqui ele já perdeu a guerra dele. Amém? Então, ele afronta Ezequias, fala que eles vão passar fome, não vai ter água, não vai ter comida, que eles vão ficar sitiados. E o Ezequias e o profeta Isaías ora a Deus. E Deus fala com Ezequias: olha, Ezequias, esse homem está me afrontando. Agora a batalha não é sua, essa batalha é minha. Porque muitas vezes os inimigos, meus amados, eles se acham grande demais. E a estratégia do inimigo é te deixar com medo. É você achar que ele é poderoso, que ele pode fazer isso, que ele pode fazer aquilo, que ele pode destruir tudo na sua vida. Enfrenta, meus amados. Enfrenta. A estratégia de Satanás é o medo. Ele quer aterrorizar as pessoas. Não tenha medo, porque maior que está com você, que é Deus, do que o diabo, do que os servos do diabo. Amém? Porque se Deus falar, ninguém nessa terra pode te tocar. Ele falou com Ezequias: se tiver 1000 homens para sentar nesses carros aí, para guerrear contra mim, eu vou te dar 1000 carros de guerra. Porque ele tinha 185.000 homens. E Ezequias não tinha 1000 para guerrear contra ele. Como Gideão, que tinha um exército de 32.000. O exército inimigo tinha 135.000 homens. Que se juntaram, 3 exércitos, para guerrear contra Gideão. E Deus fala assim: olha, pergunta quem é medroso e covarde aí. Os medrosos e covardes podem voltar para casa. Estão livres. Só 22.000 voltaram para casa porque eram medrosos e covardes. Amém? E Deus ainda fala: tem muito. Senão vocês vão falar que vocês que ganharam a guerra. Ficou 10.000. E Deus fala com Gideão: Gideão, ainda tem muito. Manda todo mundo ir beber água no rio. Os que pegarem a água com a mão e levar até na boca, isso você separa. Os que abaixarem a cabeça e beber água lá no rio, você separa. E os que abaixaram, enfiaram a cabeça no rio, porque eles deviam estar com muita sede, né? Porque Deus mandou eles beber água por causa disso. Estava todo mundo com muita sede. Foram 9.700 que abaixaram a cabeça para beber água dentro do rio. Por que Deus mandou eles embora? Porque não vigiavam. Amém? Porque se você abaixar a cabeça dentro do rio, o inimigo pode chegar e cortá-la. Agora, os que pegaram a água com a mão e levaram até a boca, estavam vigiando. Se o inimigo vinha, sobrou 300. E Deus fala com Gideão: é com esses 300 que você vai vencer essa guerra.
É o caso de Ezequias. Não tinha 1000 homens para entrar num carro de guerra. Mas Deus falou com ele: essa afronta é minha. Nessa peleja, você não vai ter que pelejar. Deus é maior que qualquer exército dessa terra. Pode se levantar o mundo inteiro, todas as pessoas da terra, contra uma pessoa. Se ela estiver com Deus, o nosso Deus é maior. Ele não precisa de anjo. Ele usa os anjos, ele usa os homens, mas ele não precisa de ninguém. Amém? Porque Deus gosta de usar as pessoas, gosta de usar os anjos. Mas ele não precisa de ninguém para vencer batalhas. Ele não precisa de ninguém. Ele sozinho vence qualquer exército desse mundo. E Deus deixou o Senaqueribe afrontar, falando em judaico para o povo, e falando com eles que Ezequias estava jogando eles para destruição, porque eles já tinham destruído os deuses de todas as nações. Nenhum Deus pôde resisti-lo. É igual eu falei com vocês. Quando Davi enfrentou aquele gigante, era o Deus de Davi contra o Deus dos filisteus. E Deus venceu aquele gigante sem armas, com uma pedra, para simbolizar a pedra de esquina que é Jesus. Então, meus amados, Deus tomou essa guerra nas mãos dele, por causa da afronta do Senaqueribe. Ele mandava ainda cartas, afrontando, amedrontando o povo de Israel. Onde que o Ezequias e Isaías venceu essa batalha? Foi como eu falei ontem na live, de joelhos, orando e buscando a Deus. Amém? E vocês vão ver isso aqui, ó. Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos excite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nenhum rei de alguma nação pôde livrar o seu povo das minhas mãos e nem dos meus pais. Então, meus amados, ele afronta o Deus vivo. Isso é para vocês verem, amém? E então os seus servos falavam para as pessoas que estavam no muro em judaico, para eles entenderem que o Senaqueribe ia destruí-los, que eles não iam ter comida nem água, iam ficar sitiados. O que acontece? Quando vem aquele exército, Deus envia um anjo. E numa só noite, aquele anjo destruiu todo aquele exército de 185 mil homens. E o Senaqueribe foge envergonhado, porque não sobrou ninguém daquele exército. A Bíblia fala
que o anjo do Senhor veio durante a noite e destruiu todo aquele exército. Não sobrou ninguém. E ele foge para a casa dele e chega lá, os seus 2 filhos, os próprios filhos dele, o eliminam à espada. Então, meus amados, nosso Deus é assim. Ezequias não precisou de fazer nada. E Deus deu a vitória para Ezequias. E a Bíblia fala que depois disso, Ezequias começou a ser presenteado. Todas as pessoas de todas as nações traziam presentes para Ezequias. E ele se tornou muito rico. Amém? Deus honrou Ezequias porque ele foi fiel até o fim. Ele não fugiu da batalha. Ele não batalhou. Ele buscou a Deus. E é assim, meus amados. Tem batalhas que não é nossa, é do próprio Deus. É o Deus que quer pelejar, quer envergonhar o inimigo, quer mostrar para o inimigo que ele é Deus. A confiança do Senaqueribe estava nele. Ele fala, assim diz Senaqueribe. Assim diz Senaqueribe. Não era, assim diz o Senhor. Enquanto ele falava, assim diz Senaqueribe, Ezequias dizia, assim diz o Senhor, Rei dos exércitos, o Todo-Poderoso. Você não é nada, Senaqueribe. E assim Deus fala contra aqueles que estão te perseguindo, aqueles que estão contra você, aqueles que querem te destruir. Assim diz o Senhor, Rei dos exércitos, vocês não são nada. Amém? Porque o Deus é poderoso para nos livrar das mãos do inimigo, nos livrar do mal, nos livrar de Satanás, seus anjos, seus demônios, seus principados e potestades, suas hostes celestiais do mal, seus dominadores desse mundo tenebroso, seus poderes dos príncipes dos ar, suas legiões de demônios. Nosso Deus é maior. Não há outro igual. E Deus mostrou para o Senaqueribe, você destruiu os deuses das outras nações, que não são deuses, são pregados, está escrito aqui também, pregados com prego, amém? Para não oscilar, mas eu não. Eu sou o Deus vivo, Criador do céu, do mar e da terra. Eu sou o Todo-Poderoso, amém? Então, meus amados, não ponha sua confiança em Deus de pedra, de barro, de madeira, não. Ponha sua confiança em Deus. O Deus que é espírito e verdade. Amém? O Deus que habita em nós. Porque ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não é a igreja. A igreja é local de reunião, de juntar os templos do Espírito Santo. Ali, amém? A igreja é um local de comunhão, de religião, de união dos templos de Deus. Porque o templo de Deus somos nós. Amém? Então, meus amados, você é templo de Deus. Não entregue seu templo na mão
do inimigo, do diabo. Amém? Sirva a Deus, ande com Deus, busque a Deus e Ele satisfará os desejos do seu coração, te livrará dos seus inimigos, te livrará do mal. Amém? Porque esse é o nosso Deus. Um anjo sozinho para mostrar para o Senacaribe que Deus não precisa de homens para vencer a batalha. Ele não precisa. Nem precisava daquele anjo, mas ele enviou. Amém? Porque ele sozinho resolve qualquer situação. Foi como Golias, foi como os midianitas que enfrentaram o Gideão. Deus mostrou que ele não precisa de homens. Amém? Ezequias não tinha 1000 homens para guerrear contra 185 mil homens. Mas Deus mostrou para o Senacaribe quem era o Deus verdadeiro. Quem é o Deus do universo? Quem é o Deus dessas galáxias? Quem é o Deus de todos os céus? Porque são 3 céus. Amém? Quem é o Deus de todos os céus? Quem é o Deus da terra? Deus mostrou para ele que os outros deuses não fizeram nada porque não eram deuses. Mas Deus, é o único Deus e poderoso, e maravilhoso, e santo, e poderoso. Amém? É o único Deus, é o Deus vivo. É o Deus de amor, de bondade, de misericórdia, de justiça, de retidão, porque Ele é justo. E Ele não aceita injustiça. E Ele fala que Ele é juiz e fogo consumidor. Ele é juiz. Para Deus, meus amados, acabar com o inimigo é assim simples. É simples para Deus. Qualquer batalha que você esteja enfrentando, eu não sei qual a sua batalha. Se é uma doença, se é uma dificuldade financeira, se é o desemprego, se é a sua empresa que está indo à falência, se é um problema mental, um problema espiritual, eu não sei. Mas o nosso Deus sabe. E Ele é poderoso para mudar toda a sua história. Ele é poderoso para te dar vitória em todas as áreas. Creia no nosso Deus. Ezequias creu até o fim. E foi honrado, foi presenteado por Deus, porque ele não usou a sua força, mas usou a força de Deus. Pode até demorar, porque Deus é dono do tempo, mas a resposta vem. Amém, amados? Ele é dono do tempo. Ele tem um controle nas mãos. Ele é dono do céu, do mar e da terra. Não pense que o mal vai ficar impune. Amém? Se você está praticando o mal, se arrependa. Saia desses caminhos. Se humilhe diante de Deus novamente. E talvez você ainda encontre misericórdia do nosso Senhor. Eu não sei, porque quem julga é Ele. Eu fiz um comentário aí
assim, inocente, no canal de uma pessoa. Só falei de 1 Coríntios 6,10 em diante, e se levantaram muitas pessoas contra mim. Ah, você não viu o que ela falou até o final? Não sei. Eu vi tudo, vi o vídeo todo. Só comentei em 1 Coríntios 6,10 e isso incomodou o diabo. Amém? E se levantaram muitas pessoas para me criticar. Porque não aguentam a verdade. A verdade dói neles, os incomoda. Amém? Que Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E as pessoas não aguentam ver a verdade. Poucas pessoas assistem essas lives, porque aqui eu falo da palavra e falo da verdade. Amém? Quem escutar, quem vê esse vídeo, está sendo abençoado, porque está adquirindo a palavra de Deus, está adquirindo a verdade. Amém? Porque a verdade é o nosso Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E como Ele diz, ninguém vem até o Pai se não for por Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Deus vivo, porque Ele é o Deus vivo e nos comprou por preço de sangue, deu sua vida por nós. Amém? E Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então, amados, vamos orar o Salmo 91. Não, primeiro vamos orar, aí depois nós oramos o Salmo 91. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, maravilhoso. O Senhor nos defende do mal, Senhor. O Senhor nos guarda no teu esconderijo, à sombra das tuas asas, Pai. E muitas vezes nós não precisamos pelejar, porque o Senhor que peleja por nós. Tem batalhas que o Senhor nos usa, mas a maioria, o Senhor que peleja por nós. Porque tem coisas que nós temos que fazer, Pai, é da parte humana. Agora, o que depende do Senhor, nós não precisamos fazer, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. O Senhor não precisa do homem, o Senhor não precisa de ninguém. Mas o Senhor escolhe nos amar, escolhe nos direcionar, escolhe cuidar de nós, porque o Senhor é o nosso pastor. E nada pode nos faltar, como diz a tua palavra. Que o Senhor venha nos renovar nesse dia, Pai. Venha transformar as nossas vidas, venha nos encher do teu Espírito, ó Deus. Venha abençoar a nossa vida. Essa pessoa que está com a doença incurável, seja curada agora em nome de Jesus, Pai. Que Tu és o Deus da cura, está escrito em Êxodo que o Senhor é o Deus da cura. O Senhor já se enfermou por nós. O Senhor já nos sarou pelas suas pisaduras. O Senhor já se fez maldição por nós. Todas as suas chagas, todas as suas feridas, o Senhor fala que nós já fomos sarados pelo Senhor, Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor nos livre do mal, o Senhor nos guie no seu caminho, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, conhecimento, entendimento, ó Pai. Que o Senhor derrame sobre nós, Senhor, a Tua presença. Que o Senhor nos guie, Pai, em todos os nossos caminhos. Oh, Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és santo,
Tu és poderoso, Deus. Ainda que o homem não busque o Senhor, ainda que o homem se afaste do Senhor, mas quando se arrepende, o Senhor volta a nos receber, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é um Deus de graça, Pai, e misericórdias. Senhor, que o Senhor venha nos guiar a cada dia, Pai. Que o Senhor venha nos dar paz que excede todo entendimento, Senhor. E que o Senhor venha, Senhor, nos livrar do mal, nos livrar dos inimigos, Pai. Que o Senhor venha abrir portas para aquele que está, Senhor, com as portas fechadas, aquele que precisa do emprego, aquele que tem uma causa na justiça, que hoje ainda esse juiz libere essa causa, Pai. Meu Deus, aqueles, Pai, que estão com a mente perturbada, que o Senhor os liberte agora, em nome de Jesus, que a mente deles seja cativa à mente do Senhor, que seja liberta agora de toda doença mental, de toda enfermidade mental, em nome de Jesus, Pai. Aquele que tem uma doença física, Pai, que seja curado agora no nome de Jesus, Pai. Pele, carne, nervos, ossos, tendões, veias. Em nome de Jesus, sangue. Que o sangue seja curado. Que seja trocado o sangue dessa pessoa com o sangue de Jesus. Que é o sangue que tem todo o poder, Pai. E que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, possa nos dar paz que excede todo entendimento, aqueles que estão nos vícios, nas drogas, na bebida, que estão viciados em alguma coisa, Pai, no sexo, em pornografia. Meu Deus, que o Senhor liberte agora em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor os liberte, Pai, dessa escravidão. Que o Senhor venha quebrar, Senhor, essas cadeias, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Liberta teu povo, Senhor. Que o teu povo venha ler a tua palavra, venha te adorar, venha te buscar, venha orar, venha estar com o Senhor, meu Deus. Ó Pai, tu és um Deus de misericórdia, Pai. Liberta todos que estão escravos nos vícios, em nome de Jesus, Pai. E que cada um possa estar na tua presença, Senhor, te buscando, te adorando, te exaltando e dizendo que tu és o único Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de misericórdia, porque tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Amém? Amados e amadas, mais oração. Agora vamos orar o Salmo 91. Pai, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte. Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque lhe dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei.
saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus amados, deixa nos comentários aí seu nome, o nome da sua família, o nome da pessoa que você quer oração, porque os comentários, todos os dias nós oramos. Então, já deixa seu nome, o nome da pessoa que você quer oração, porque nós queremos orar por você. Amém? E não deixe de deixar seu nome nos comentários. E que Jesus te abençoe. Amém? Todos que estiverem nos comentários, todos que entrarem nessa live, sejam abençoados por Deus. Tudo que você empreender, seja bem sucedido. E que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Então, meus amados, agora aqueles que não receberam o Senhor como Senhor e Salvador, e aqueles que deixaram os caminhos do Senhor, estão retornando, coloca a sua mão no coração ou na sua cabeça e vamos orar. Amém? Pai, me perdoa porque eu saí dos teus caminhos. E agora arrependido, Senhor, que eu volte para os teus caminhos. Que eu seja, Senhor, novamente usado pelo Senhor. Me perdoa, Pai, porque eu voltei para a lama, para o lodo, para o lamaçal, para a sujeira. Mas agora, Senhor, estou arrependido e quero voltar novamente aos teus caminhos. Quero voltar a andar nos caminhos estreitos, que são difíceis de acertar, mas é o caminho plano que leva para a salvação. E eu quero, Senhor, que o Senhor escreva novamente meu nome no livro da vida, para que eu volte a ter vida, e vida em abundância. E eu quero estar agora com o Senhor, todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos dos séculos. Amém. Amém, amados e amadas. E agora, aqueles que ainda não receberam o Senhor como Senhor e Salvador, coloque sua mão no coração ou na sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, eu sei, Pai, eu ouvi essa palavra, entendi como que o Senhor é poderoso, como o Senhor livra, o Senhor nos livra do laço do passarinheiro, Pai. O Senhor nos livra do mal, o Senhor nos guarda, nos protege, o Senhor nos direciona, Pai. Obrigado, Jesus, por ter cuidado de mim, por ter tido tanto carinho comigo, mesmo eu não te servindo. Escreve, Senhor, meu nome no livro da vida, para que eu tenha vida e vida em abundância. Eu entrego minha vida hoje ao Senhor, Pai, como o único e suficiente Salvador da minha vida. Te confesso como o meu único Deus, Pai, e poderoso. Quero andar nos caminhos estreitos, Pai, que são difíceis de acertar, mas são os caminhos que levam para a salvação. E que eu possa estar com o Senhor todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos dos séculos. Amém? E meus amados, você que aceitou Jesus nessa live, você que voltou para os caminhos do Senhor, depois deixa nos comentários, voltei para Jesus, aceitei Jesus, me entreguei a Ele, amém? Então deixa nos comentários para a gente estar sabendo também, amém? Então, queridos, que você tenha um dia maravilhoso, minhas queridas, que vocês estejam sendo abençoados por todos os lados. Esse é o meu desejo, é o desejo de Deus, que vocês sejam abençoados. E você que quer colaborar com esse canal, para que esse canal cresça e ajude muitas pessoas, amém? Está na descrição do vídeo a maneira que você pode ajudar e que você vai transbordar 100 vezes mais, porque o nosso Deus fala que a gente transborda quando faz a obra do Senhor. Amém? E que Jesus te abençoe
e que esse dia seja um dia diferente na sua vida. Seja um dia de graça, de sobrenatural de Deus na sua vida. Que Jesus venha alegrar seu coração, colocar um sorriso na sua boca e júbilo nos seus lábios, amém? Para que você venha transbordar na presença do Senhor. Amanhã, se for a vontade do Pai, estaremos aqui às 7h07 novamente, falando dessa palavra maravilhosa que tem, como diz a Damares, sabor de mel, essa palavra, amém? Que todos que comeram o livro, Deus fala que na boca da pessoa tinha sabor de mel, amém? Então, que Jesus te abençoe e que você tenha paz, prosperidade, saúde e amor, no nome de Jesus, amém. E até amanhã, um beijo e um abraço para todos, e Jesus abençoe a vocês.